nome completo? Tiago da Paciência Ferreira Silva. Lembra o número da RG ou do CPF? Eu só sei o CPF. Pode falar. Já foi processado, preso ou processado antes desses fatos? Sim, senhor. Ok, então. Muito obrigado, doutor Paulo. Tiago, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Feita a qualificação pessoal do senhor e o senhor tendo conversado já previamente com a sua defensora, eu indago ao senhor se o senhor gostaria de falar sobre esses fatos ou o senhor prefere fazer uso do direito ao silêncio. Esclareça ao senhor também que, caso o senhor entenda ter praticado o fato e apresentar uma confissão circunstanciada de como eles aconteceram, o senhor vai ter direito a um benefício, que é o benefício da confissão espontânea. O senhor gostaria de falar sobre os fatos ou prefere ficar em silêncio? Eu gostaria de falar, Veritíssimo. Como o senhor pôde acompanhar aqui durante a audiência, a gente ouviu dois policiais responsáveis pela abordagem e prisão do senhor, e também foram apresentadas às mídias onde constam registradas imagens lá do sistema de vigilância lá da rodoviária. Esses fatos que estão sendo imputados ao senhor, e o senhor ter praticado a venda de substância entorpecente, esses fatos são verdadeiros ou são falsos? São verdadeiros, senhor. Como se verifica aqui no processo, ao senhor é imputado o fato de ter feito a venda de uma porção de crack ao usuário Cleibson Soares Marques, segundo o policial, foi ouvido, o policial Demi, ele apontou como sendo aquele senhor que eu até fiz o arrastado lá com o cursor do mouse. É aquela pessoa lá? Sim, senhor. E ao senhor também é imputada a prática dos fatos que consistente em trazer consigo uma porção da mesma substância que apresentava a massa líquida de 67 centigramas. O senhor vendeu essa porção de crack para o Cleibson por quanto? Eu vendi ela por R$10. E essa outra porção que foi encontrada na posse do senhor, o senhor ia vender ela, já tinha algum destinatário? É porque eu encontrei uma familiar com que eu já morei na rua também e em abrigo. Aí eu conheci minha esposa lá. Aí eu tava morando com ela lá e comecei a usar droga também e tava usando e vendendo. Aí eu tinha pegado para mim vender e usar mais. Uhum. Certo. O senhor já teve outras passagens envolvendo a lei de entorpecentes? Não, só foi por assalto. O senhor veio a ser condenado? Foi, peguei uma 7,4 e uma 4,6. Quando esses fatos aconteceram, o senhor estava no regime aberto? Eu tava de domiciliar, é porque quando eu saí, minha esposa tava em situação de rua, como você ouviu lá nós fica lá tá minha sogra, minha sobrinha e até mesmo minha filha. Aí nós tava passando uma situação lá que foi tirar nós da casa lá. Aí nós tava precisando de arrumar o dinheiro para aluguel. Eu não tinha dinheiro e tava procurando um serviço e não consegui achar, senhor. Aí eu corri pelo fato de eu ser morador de rua há muito tempo antes e saber como é que ganhava o dinheiro fácil. Uhum. Eu estou satisfeito. Obrigado. Vou passar a palavra ao Ministério Público, tá bom?
Sim, senhor. A palavra está com o Ministério Público. Obrigada, Excelência. Sem perguntas. Doutora Poliana, tem perguntas? Excelência. Hã? É porque cortou. Não. Tá bom, então. Seu Thiago, obrigado. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Não, só desejar uma boa tarde para o senhor mesmo e que vocês também. fiquem todos com Deus. Eu também. Deus ilumine o senhor, que o senhor consiga voltar para o caminho da retidão depois que pagar isso apenas. Amém. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Só um momentinho aqui. A doutora Poliana é que está como Daniela Isso, Carla. é porque travou aqui, eu não estou conseguindo acessar. Ah, agora foi. Prontinho. Doutora Poliana? Ah, tá. O senhor vai ser ouvido na condição de testemunho, o senhor já conhece a questão do compromisso legal, eu vou passar a palavra para o Ministério Público, na sequência para a defesa, se necessário eu faço perguntas ao final, tá bom, policial? Obrigado. Ok. A palavra está com o Ministério Público. Obrigada, Excelência. Boa tarde, policial. Boa tarde, doutora, tudo bem? Bem, o senhor já conhecia o acusado, Thiago da Paciência Ferreira e Silva, antes do dia dos fatos, em razão do seu ofício, seja alguma abordagem, algum patrulhamento, prisão anterior? Sim, ele já é conhecido da área da rodoviária. Conhecido por estar vinculado a que tipo de delito? Por tráfico de droga. O senhor já o prendeu antes por tráfico de drogas? Eu não recordo se ele, mas a esposa dele sim, e outras pessoas envolvidas com ele lá na região. Certo. Os fatos ocorreram, o senhor até já falou, né, na rodoviária do Plano Piloto, correto? Isso. Certo. O local é ponto de tráfico de drogas, em especial a Ponto plataforma de tráfico de droga. Isso, ponto de tráfico de Uhum. droga. Certo. No dia dos fatos, os senhores estavam em patrulhamento de rotina ou foram acionados por alguma situação mais específica? A gente estava em patrulhamento de rotina. A aproximação da viatura, por ser caracterizada, chama atenção e eles fogem do ponto de tráfico de drogas. Foi o que chamou a atenção da equipe no dia. Uhum. Tá, então quando os senhores visualizaram, tinha um grupo em que o Thiago se encontrava, é isso? Isso. E mais quantas pessoas aproximadamente? Vários usuários, cerca de 10, é que eles ficam movimentando, né? Eles não ficam parados, eles ficam andando em volta de quem está traficando, no caso, né? É uma característica da rodoviária, né? Os usuários, eles ficam em volta de quem está vendendo droga. Quando o senhor fala vários usuários, são usuários já conhecidos, que o senhor já abordou antes, ou eles tinham um aspecto de usuários? Como que o senhor consegue qualificá-los como usuários? São usuários que moram, residem na rodoviária. São usuários que estão ali todo dia, a todo momento. Uhum, certo. São conhecidos da guarnição, são conhecidos da área, do local ali. A dependência acaba fidelizando eles ali na rodoviária. Eles não saem para outro lugar, eles ficam ali, dormem ali, passam o dia ali, em virtude da dependência química. Uhum, certo. E aí, todos eles correram, inclusive o Thiago? Na hora da abordagem, ele tentou correr. No primeiro momento, sim, ele correu, todo mundo correu. Como a rodoviária tem um movimento de transeunte muito grande, eles entram no meio dos transeuntes normais e acaba saindo do visual da equipe. É uma forma, um modo operante dele, né? Entra no meio da população e a gente não consegue abordar. Uhum. O senhor chegou a ver ou soube, ou, enfim, visualizou, seja por meio audiovisual ou pessoalmente, algum... Doutora, o áudio falhou, perdão. Eu não consegui O senhor entender. chegou... a rodoviária ela é monitorada por câmeras, né? Sim. O senhor chegou a visualizar, seja por uma fonte audiovisual ou pessoalmente, alguma manifestação, alguma entrega, alguma venda realizada pelo denunciado? Esse primeiro momento que foi visualizado foi visualizado a situação semelhante ao tráfico de droga, entregando algum objeto a um transeunte. Esse transeunte visualizou a viatura se aproximando e eles correram. A partir dessa visualização, a gente
a equipe deslocou para a parte de monitoramento e ficamos acompanhando pelas câmeras. As câmeras, a gente conseguiu visualizar algumas transações com certa dificuldade pela quantidade de camelô ambulante. A gente não conseguia ver certo quem era e a quantidade de população no local. Então, a gente ficou acompanhando até que uma desse para visualizar direito a troca de objetos ali, quem de fato comprou e quem de fato vendeu, para a gente proceder na abordagem. Porque fica ali a quantidade de transeuntes, a gente às vezes não consegue, com a aproximação do ostensivo, né, fardado, fazer a abordagem deles. Uhum. Eu não entendi uma coisa. Os senhores foram lá, os senhores começaram a acompanhar nas câmeras de monitoramento. Toda a sua conexão falhou e não deu para ouvir nada, não. Anteriormente. A conexão da senhora falhou, não deu para ouvir esse trecho da pergunta aqui agora. Tá certo. Não, eu não entendi uma coisa, se o senhor foi para o sistema de monitoramento, o senhor foi observar a movimentação anterior à sua abordagem, que o senhor fez menção, ou foram acompanhar a partir de então o que estava acontecendo? A partir de então, que a gente não tem acesso à gravação anterior, sabe? A gente tem acesso ao tempo real da filmagem. Uhum, e a parte certo. do monitoramento fica a uns 200 metros de onde estava. Então, a gente geralmente para a viatura nas vagas ali do posto e fica muito próximo. Então, dá para acompanhar, até no visual, a movimentação deles e com a câmera com detalhes, assim, próximo, né? É uma câmera que a gente acompanha em tempo real. A gente não consegue ter acesso ao passado, né? Uhum. Certo. O senhor, em relação, então, ao acusado, o senhor disse que viu várias movimentações, são muitas pessoas, etc. Em relação ao acusado, depois que os senhores começaram a fazer esse monitoramento, já lá no setor de monitoramento da rodoviária, os senhores chegaram a visualizar uma venda, aparentemente uma venda realizada pelo acusado? Sim, a gente conseguiu visualizar algumas vendas, só que a gente não conseguiu identificar para onde foi o usuário e o traficante, né? Aparentava ser venda, né? Porque a gente só confirmou esse que era venda a partir do momento que a gente... Sim, excelência. Até para facilitar a sua narrativa, eu vou compartilhar aqui as imagens que estão no processo, que seriam as imagens lá do sistema de segurança. Sim, excelência. Tá bom? Nessa aqui, Luciano? Tá ótimo. Isso, doutor, eu peguei essas aí do processo aí. Não, certo. É só para eu não passar o negócio errado aqui. A gente tem aqui o primeiro arquivo, que é o... Na verdade, o primeiro arquivo é o 1156, mas... Permissão, senhor, eu posso falar? Pode, eu estou só apresentando para o senhor. Pronto. Essa hora foi a hora que a gente monitorou ele fazendo a venda para um usuário e indo deixar o dinheiro com a senhora que estava sentada nesse papelão. Nesse momento ele senta, entrega algum objeto. Doutor, o senhor tirou... Tirei, eu vou só passar essa aqui. Aí, policial, vou botar na ordem. Essa aqui é a 1155, na ordem dos arquivos lá Pronto. Da delegacia. O usuário é esse de camisa azul escura, que está atrás desse tapume de camelô. Ele, o suposto traficante, é esse que abaixou e pegou a pedra. Ele entrega a pedra. Deixa eu voltar aqui. Começando aqui o usuário é esse de azul. Esse aqui o careca, isso, né? Isso. Uhum. Ele pega o objeto embaixo, ali na sandália, alguma região embaixo, e entrega para ele. E esse aqui é o acusado. E esse careca, mas o senhor reparar, fica vários usuários em volta dele, né? Esse de listrado também ele comprou uma determinada situação. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o acusado, não? Esse de blusa preta aqui? Sim. É.
Aí, na sequência, a gente vai ter aqui agora o 156. Ele está caminhando próximo também, atrás dos camelôs, porque o posto da rodoviária fica ao lado oposto. Então, meio que fica uma barreira entre o posto da polícia e onde eles estão. Ele está atrás dos camelôs. Pode trocar? Eu não recordo direito, mas acho que ainda vai ter movimentação ainda. Ainda não aconteceu. Vai acontecer agora. E o usuário vai atrás e ele faz a venda agora. Os usuários ficam atrás dele, em determinado momento, agora ele faz a venda para outro usuário. É um movimento que eles não param, eles ficam andando, os usuários ficam atrás, em determinada hora eles vão e passam a droga e recebem dinheiro. Então é uma coisa muito rápida. Por isso que na abordagem convencional, às vezes a gente não consegue fechar a situação. E ele volta e entrega de novo para o usuário de azul, que foi o que a gente conseguiu abordar. Esse careca aqui, né? Isso. Ele tem uma banca lá na... Não. Eles usam os camelôs como um abrigo para a polícia não conseguir visualizar. Sequência, agora a gente tem 56, 157 aqui. Como a polícia, às vezes, fica fazendo a mesma abordagem, eles não ficam nem com dinheiro e nem com a droga em posse. Eles escondem a droga em algum lugar e deixam o dinheiro com alguma pessoa que está ajudando tudo. Nesse caso, ele ia deixar o dinheiro com essa senhora. Ele ia lá, deixava o dinheiro e voltava. Toda essa narrativa aqui, isso não passou de 10 minutos de monitoramento. Então, a situação é célere, é rápido, sabe? Eles fazem isso com quantidade muito grande de pequenos tráficozinhos. E isso, essas filmagens, se olhar o horário, é coisa muito, muito próxima uma da outra. Se eu não me engano, deu 10 minutos de monitoramento aí. Aí ele deixa o dinheiro e volta para a rodoviária. Essa lateral Às 19 horas. Isso, essa lateral, esse túnel aí fica debaixo da via N1. É próximo da rodoviária. Aí, finalizando os vídeos, a gente tem esse aqui, ó. Que é o 1158. Isso, achei que esse foi o primeiro que a gente monitorou. Ele vai e volta, acho que ele vai para algum lugar, pega a droga e entrega. Então, feita essa apresentação, eu devolvo a palavra ao Ministério Público. Obrigada, Excelência. E então, depois desse monitoramento, você já adiantou que durou uns 10 minutos, né? Os senhores qual foi a conduta? Os senhores tentaram abordar algum usuário, já foram direto Sim. atrás do acusado? Como é que foi? Sim, como o posto de monitoramento fica muito próximo, 200, 300 metros no máximo do ponto que estava tendo tráfico, a equipe se dividiu. A equipe era composta de 4 policiais, 2 policiais já com a posse da imagem, das características, foram abordar o usuário, e 2 policiais foram abordar o suposto traficante. Quando ele tinha acabado de deixar o dinheiro nessa parte do papelão, quando ele estava voltando, foi feita a abordagem. Ao visualizar a equipe se aproximando, todos correram novamente, só que a gente já estava muito próximo do suposto traficante. E ele se assustou, jogou uma quantidade de droga que bateu na pilastra e caiu ao chão, e eu procedi na abordagem. Só que a abordagem, ele foi andando para trás e tentou pisar nas pedras. No momento que eu empurrei, tentei segurar ele, e ele se jogou ao chão, se esfregando nas pedras, e eles têm o hábito de engolir a pedra no flagrante. Engolir, guardar na boca, guarda debaixo da língua na hora da abordagem, e ele tentou mastigar essas pedras. A gente conseguiu conter ele, algemou, e conseguimos catar os fragmentos que sobraram ali do que ele pisou, do que ele... a quantidade que ele... Então, a gente deduz que ele tinha acabado de pegar essa quantidade, que eles andam com quantidade pequena.
Tinha acabado de pegar a quantidade para continuar a venda. Só que aí, com a abordagem, ele tentou desfazer do dinheiro, da droga. Com ele foi encontrado uma quantidade pequena de dinheiro, R$ 36, se eu não me engano. E a outra parte da equipe foi abordar o usuário, que falou que comprou dele por R$ 10 e estava com a pedra de crack. Depois de abordar os dois, encaminhamos para a viatura e passamos no ponto onde ele estava guardando dinheiro, com a suposta senhora, né? Ela negou tudo, falou que estava com o filho dela, estava recebendo doação, que aquele dinheiro era de doação, tudo. E a gente caminhou para a DP. Na DP, chegou uma senhora, por espontânea vontade, falando que era irmã da menina e esposa do acusado, querendo saber o que tinha acontecido, tudo. E até então eles tinham negado que tinha algum vínculo, né? Aí o delegado procedeu no recolhimento de dinheiro e autuou ele por tráfico de droga. Uhum, tá certo. O senhor, só para ficar bem claro aqui, né, para a gente não ter qualquer dúvida, o senhor viu o momento em que ele tenta, o senhor pode afirmar a convicção, o senhor viu o momento que ele tenta dispensar, que ele dispensa a droga, em que ele tenta pisar na substância, em que ele tenta engolir o entorpecente? Pode afirmar com tranquilidade e convicção que esses fatos ocorreram mesmo? Presenciei, eu que vi a pedra no chão, ele tentou desfazer da pedra, foi presenciado. Certo. Então, quer dizer, essa moça que estava com o dinheiro é, pelo que eu entendi, a cunhada dele, a irmã da esposa. Até então a gente não sabia, né? Ela falou que não tinha vínculo com ele, que ele era um cara da rodoviária que foi lá falar com ela. Que o dinheiro que estava com ela foi de doação, mas na delegacia a irmã dela apareceu lá com táxi, foi de táxi, e falou que era esposa dele e irmã da Nayara, se eu não me engano, o nome da que estava no papelão. Os senhores tentaram ali encontrar mais alguma substância entorpecente próximo à Nayara? Tentamos. Ali é um ponto que tem muito morador de rua, muito morador dorme ali na região, então tem muito papelão, muito recicláveis, então é muito difícil de achar. Muito difícil. A gente procurou nas redondezas, geralmente eles escondem em algum canto. Se não for com a ajuda do cão ou de monitoramento vídeo, a gente não consegue, porque a própria droga se mistura ali, ele geralmente é enrolado em papel de saco de lixo, mistura com os outros lixos, é muito difícil conseguir achar droga assim por olhando o local. Certo. Peço desculpas, talvez o senhor já tenha falado, talvez não tenha me atentado aqui. Em relação ao usuário, Cleibson, foi outra equipe que fez a abordagem, correto? Foi outros membros da equipe, né? Da mesma equipe. Isso. O que foi encontrado na posse dele? Desculpa, acho que o senhor já fez menção. Uma pedra, não tem problema. Uma pedrinha, e ele alegou que comprou por R$ 10 do abordado. Certo. Ele chegou a reconhecer, ainda que informalmente, o acusado como sendo a pessoa que vendeu a pedra para ele? Reconheceu, assumiu que tinha acabado de comprar a pedra dele e tudo. O senhor se recorda se por acaso o Cleibson falou se já tinha comprado do Thiago antes? Não recordo, doutor, não recordo. Certo. E qual foi a versão apresentada pelo acusado para os fatos? Ele falou que comprou para usar a droga. Perdão, a senhora diz o acusado do tráfico. Isso. Eu não recordo se ele assumiu na hora, não recordo. Ok, tá certo. Ele também negou conhecer a Nayara nesse primeiro momento para os senhores? Ou não falou nada a respeito? Ele não falou nada, ele ficou quieto. Tá bom, tá, estou satisfeita. Muito obrigada. Por nada. Defesa tem perguntas? Sim, excelência. A policial mencionou aí que ele fez reconhecimento. Esse reconhecimento foi formal ou foi reconhecimento informal? A senhora, quando fala o usuário,
Ele falou tanto para a equipe policial que abordou, como para a autoridade policial na DP. Não, mas o procedimento adotado na delegacia, o senhor chegou a presenciar? Foi um reconhecimento formal como determina a lei? Ou ele só eventualmente apontou, só reconheceu por alguma fotografia que foi mostrada? Quantas fotografias foram mostradas? Doutora Poliana, a senhora está perguntando sobre o procedimento da delegacia. Mas não é isso? se ele tem conhecimento ou se ele viu, Excelência. Não necessariamente estou afirmando que ele... Não. É só o seguinte, a pergunta basicamente para ela ter uma evolução é primeiro se ele acompanhou algum tipo de procedimento. Não, Se ele tiver dito que acompanhou, aí a pergunta é porque assim, essa pergunta ela está mais direcionada para o policial civil do que para o policial militar. Sim, é porque ele já tinha informado para a doutora Luciana que houve um reconhecimento feito pelo usuário. Então, é nesse contexto. Esse reconhecimento feito pelo usuário, o senhor presenciou um reconhecimento feito de acordo com o que determina a lei, mostrando-se fotografias, colocando-se pessoas individualizadas numa sala para reconhecimento? É porque, na verdade, a pergunta inicialmente é o seguinte, essa questão do conhecimento, do reconhecimento, o senhor acompanhou ou o senhor foi informado sobre isso? Se ele tiver dito que presenciou, aí é que a pergunta evolui, até para ele não ficar confuso, entendeu? Você entendeu, policial? Sim, O que a doutora Poliana quer saber é o seguinte, como o senhor fez referência ao fato de o usuário ter identificado o acusado aqui, a pergunta dela é o seguinte, o senhor viu esse procedimento de reconhecimento ser realizado ou o senhor tomou conhecimento da realização dele? Não, o procedimento é feito interno pela autoridade policial lá. Aí o senhor foi comunicado sobre isso como? Na hora da peça, a autoridade policial fala, colhe o depoimento da testemunha, né, no caso do usuário, e depois ele passa uma relação que falou, que pagou, que tudo. Mas sim, aí é o que a doutora Paulina queria saber do senhor, é que se o senhor teria acompanhado esse procedimento ou o senhor ficou sabendo que ele foi realizado, entendeu? A gente não acompanha, é feito pela autoridade policial. Tá, e aí eu não quero saber o procedimento de praxe, eu quero saber se o que o senhor tomou conhecimento que foi realizado, que o senhor menciona aqui, o senhor tomou conhecimento se ele foi colocado em uma sala para reconhecimento com outras pessoas, ou se foram mostradas fotografias, ou se foi feita só uma identificação na delegacia, o senhor tem como nos dizer como teria sido feito esse reconhecimento? Esse procedimento eu não acompanho. Não acompanhei. Tá, tô satisfeita, policial, satisfeita, excelência. Sem perguntas. Obrigado, policial, você está liberado. Boa tarde a todos, bom trabalho. Foi feita a leitura da denúncia para a senhora. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, que vai fazer perguntas para a senhora. Na sequência, a defesa. Se for preciso, eu faço perguntas ao final, tá bom? Muito obrigado. Boa tarde, Ministério Público. Obrigada, excelência. Boa tarde, policial. Boa tarde. A senhora já conhecia o Tiago da Paciência Ferreira e Silva antes do dia dos fatos, em razão do seu ofício? Patrulhamento, abordagem, prisão? Não. Uhum. O local ocorreu, consta aqui na denúncia, na rodoviária do Plano Piloto, é isso mesmo? O local é ponto de tráfico de drogas? Sim. Certo. O senhor pode nos contar, então, como é que foi o ocorrido no dia, por favor? Nós estávamos em patrulhamento e foi avistado um grupo de usuários já conhecidos na rodoviária. Aí nós passamos e fomos até o monitoramento para ver o que estava acontecendo. Lá foi constatada as vendas sendo feitas pelo Tiago. Aí, além dessa, com o usuário que foi pego, tiveram outras também, só que não conseguimos localizar o usuário. Uhum. Quando a senhora verificou esse grupo inicial de usuários que a senhora falou, o Tiago estava também no meio? Tinha uma pessoa no meio, não deu para identificar. Foi confirmado posteriormente que era ele nas imagens. Ok, certo. Então, os senhores foram para o setor de monitoramento. A senhora se recorda de ter visto,
pelo sistema audiovisual, aproximadamente quantas transações realizadas pelo acusado? Olha, aproximadamente umas 3. Uhum. Certo. Houve a tentativa de localização de todos os possíveis usuários? Sim. Certo. E qual foi o usuário que foi abordado, a senhora se recorda? O nome não me recordo no momento, mas era um branco, meio careca. Uhum. Certo. Ele aparece nas imagens, então, que a senhora está citando, que foram verificados. Ok. E a senhora fez a abordagem de quem? Do acusado ou do usuário? Do usuário. A senhora pode nos dizer como é que foi, o que foi encontrado com ele, o que ele falou para os senhores? Foi encontrada uma pequena porção de crack. Ele informou que havia adquirido há pouco tempo. E aí, quando foi mostrado para ele o Thiago, ele confirmou que tinha comprado dele. Uhum, tá certo. A senhora sabe se foi encontrado alguma coisa na posse do Thiago? Sim, foi encontrado outra pedra de porção de crack e uma quantia em dinheiro. Uhum. A conexão falhou novamente. A senhora não viu o momento em que o Thiago foi abordado? Não, no momento eu estava na abordagem do usuário. A equipe se dividiu. Certo. Durante o monitoramento que os senhores ficaram observando no Doutora, cortou novamente. A senhora pode ver, né, pelo monitoramento, se o acusado, se ele transitava, se ele teve contato com outras pessoas, se ele entregou algum objeto para terceira pessoa? Sim, nas imagens foi verificado ele atravessando a pista, a N1, e entregou uma quantidade de dinheiro para os moradores de rua que estavam lá próximos. Posteriormente, né, quando foi feita a abordagem lá, nós ficamos sabendo que a pessoa que ele entrega era a esposa dele. Esposa? Sim. Uhum. Ela se identificou como esposa dele, né? Uhum. A senhora se recorda aproximadamente quanto em dinheiro tinha? A quantidade específica, não, mas eu lembro que era acima de R$200, em notas trocadas. Uhum. A senhora se recorda da versão apresentada pelo acusado para os fatos? Não. Ok, tá, não tem mais perguntas. Obrigada. A defesa tem perguntas? Sim, excelência. Policial, no momento que vocês fazem a abordagem do usuário, vocês mostram a fotografia do réu ou as filmagens para identificação? Não, ele verificou posteriormente quando ele estava na viatura. Quando a senhora acompanha o usuário à delegacia, e eu não quero saber o procedimento de praxe, eu quero saber se a senhora viu ou se alguém lhe contou. A senhora sabe se foi realizado um processo de reconhecimento formal, se foram mostradas fotografias para identificação, se ele foi colocado numa sala com outras pessoas para que o usuário pudesse fazer um reconhecimento formal? Não. Estou satisfeita, policial, satisfeita, excelência. Doutor está com o microfone fechado. Joyce, obrigado, a senhora está dispensada. Obrigada, boa tarde.